algumas coisas que parece que ficam meio mitificadas e que, cara, eu realmente acho que não é útil mitificar algumas coisas. E uma delas é a questão do chamado. Quando alguém fala que sentiu um chamado, eu não sei você, mas o que vem na minha imagem é tipo anjinhos tocando trombeta no ouvido dessa pessoa e a pessoa despertando para uma nova vida. Parecida com a imagem do julgamento, né? Acho que tem um pouco desse caráter no chamado, mas assim, nem todo chamado precisa ter esse lugar de solenidade, precisa ser daqui pra frente a minha vida vai ser outra coisa, ou parecer que eu recebi uma grandíssima inspiração divina, sabe? Eu acho que fica mais útil perceber o chamado como uma curiosidadezinha que me instiga a ir ali, sabe? Você não sabe exatamente o que te deixa atraído para aquela situação ou para aquele contexto, mas você, eu acho que é por ali, sabe? Eu penso que essa questão do chamado é uma das tantas em que a gente pode se relacionar com a nossa intuição e que os chamados vêm justamente quando a gente está dando atenção a essa intuição, mas assim, tratando como uma coisa mais banal, sabe, do que realmente toda essa cena. Coisas muito importantes que eu decidi fazer para minha vida e que nortearam meu caminho vieram a partir desse chamado, desse faro que eu não sei explicar, mas que estava me apontando nessa direção. E o mais interessante, pelo menos no meu contexto, é que não teve uma trombeta tocando quando eu me dirigi para algum desses assuntos, sabe? Tipo, foi mais vou fazer isso aqui porque isso aqui me parece interessante ser feito e aí depois a coisa vai ganhando corpo, depois a coisa vai ganhando outros chamados e não sei, e pega uma consistência. Eu tô dizendo isso em especial respondendo a pergunta da Mariana Vilela de como é que foi a ideia para fazer esse canal. Olha, não teve um chamado. Não teve um chamado. O chamado que rolou foi, eu acho que era ou Sexta-feira da Paixão e eu gravei um poema da Ana Cristina César, ou era Dia do Rock e eu gravei um poema do Fabiano Calisto. Nessa época, acho que a minha principal fonte de trabalhos ainda era trabalhar com literatura e em especial com poesia falada e organização de evento. E daí eu senti vontade de gravar um vídeo com o poema, em vez de só gravar o áudio. E aí curti a experiência e depois ouvi esse chamado de por que eu não faço isso? E aí depois ouvi um chamado seguinte de e se eu começasse, né, a divulgar a minha visão dos arcanos de tarô a partir de vídeos também. E aí, sabe, e se eu fizesse esses vídeos toda semana? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E aí mais recentemente no canal, e se eu começasse a falar de outros temas? Que foi com um vídeo que vai subir o card aí em algum lugar. Cara, eu nunca decoro pra onde que eu tenho que apontar nesse negócio, mas enfim. Então, a coisa vai ganhando consistência, os chamados da nossa vida, acredito, eles vão ganhando consistência conforme a gente aposta neles, conforme a gente testa. Então, relacionaria mais essa questão de um chamado com uma curiosidade que, cara, que pode não dar em nada. Eu não tenho aqui no meu repertório alguma curiosidade que me levou e eu falei, acho que não é por aqui, sabe? Mas às vezes acontece, não acontece? Então, acho que seguir as próprias curiosidades pode trazer esse lugar de mais atenção à própria intuição e também de ouvir esses caminhos invisíveis, misteriosos, que seu coração ou seu destino ou qualquer outro termo que você quiser colocar aqui nessa frase vai te encaminhando. Acho que pode ser potente a gente não pensar no anjinho com trombeta, embora às vezes ele apareça. Tá bom?
Deixa seu like, seu comentário, se inscreve e indica pra quem você achar que pode se interessar por isso. Obrigada!